Convido aos amados irmãos que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o médico amado Lucas escreveu, no seu capítulo de número 10. Estaremos fazendo menção a partir do versículo de número 25. Estarei fazendo menção da palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25 a seguir. Diz assim o subtítulo ou a epígrafe nesta Bíblia: a parábola do bom samaritano, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pô-no sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te pareceu que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Convido aos irmãos a fechar os vossos olhos. Pode fechar as vossas Bíblias. Pensa somente em Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos nesta noite com o único objetivo de Te adorar, de ser enchido pela Tua palavra. Meu Deus, eu venho pedir ao Senhor e a Ti, Espírito Santo, abre o entendimento de cada um que está aqui nesta noite, para que assim possa entender a Tua palavra, para que assim possa, meu Pai, absorver o que o Senhor tem para passar. Meu Deus, eu venho lhe pedir que seja repreendido todo impedimento, tudo aquilo que serve para nos distrair, para atrapalhar, para roubar a nossa atenção, e que o Senhor possa nesta noite, como das outras vezes, me usar, meu Pai, por mais uma vez nesta terra. Somos todos pecadores e carecemos de Ti, e que a Tua palavra possa produzir mudanças em nossa vida, que assim, meu Pai, nós possamos sair daqui renovados, transformados e cheios pela Tua palavra. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém e graças a Deus. A palavra de Deus nos diz que após Jesus ele caminhar por alguns lugares, ele chegou em um lugar e um certo doutor da lei, um homem que era instruído na palavra, ainda que não existisse o Novo Testamento, mas eles estudavam o conhecido Torá, ou até mesmo o Pentateuco, que eram os primeiros livros que nós temos na nossa Bíblia: livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E este homem, tentando provar a Jesus, ele fez uma pergunta cujo ele já sabia a resposta. Ele queria somente tentar a Jesus, e ele pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Bem sabemos, se ele era um doutor da lei, instruído na lei, se ele parasse para analisar e visse no livro de Levítico, número 18, no seu verso 5, ele veria que Deus falou: olha, segue fielmente os meus mandamentos e a minha lei, que por ela você viverá. Eu sou o Senhor. Deus, ele falou: olha,
se você seguir a lei e os meus mandamentos, por ele você viverá. Aquele homem, ele bem sabia, ele queria tentar a Jesus, para que Jesus pudesse dizer: olha, segue toda a lei, que por ela você viverá. E ele sabia a resposta, e Jesus deu a resposta para ele. Ele, querendo saber qual que eram os mandamentos, Jesus pergunta para ele, ele bem responde: amarás a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Só que este homem, ele queria se justificar perante Jesus, mesmo tendo uma boa resposta, e ele querendo se justificar, ele perguntou: quem que é o meu próximo? É uma pergunta simples, mas que nós vemos que muitos, eles têm ignorância em saber quem é o nosso próximo. E quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Quem era o próximo daquele doutor da lei? E Jesus, ele fala uma parábola bem conhecida, a parábola do bom samaritano, para que pudesse esclarecer este assunto. E Jesus começa a dizer: olha, havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Se ele descia de Jerusalém, ele já não estava num caminho bom, porque se nós formos analisar as Sagradas Escrituras, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 2, diz que Jerusalém, ela é representada como o céu. Este homem, ele estava descendo do céu para ir para Jericó. Jericó, ela é representada como pecado. Se nós formos analisar no livro de Josué, capítulo 6, versículo 26, diz que Jericó é uma cidade onde habita o pecado. E nós vemos que este homem, ele está saindo de uma condição do céu para andar em caminho ao pecado. E quando este homem, ele estava indo, diz que no caminho, um caminho perigoso, não era qualquer caminho, porque descer de Jerusalém para Jericó era uma estrada muito perigosa, era uma estrada onde existia salteadores, era uma estrada onde aquele homem iria passar por perigos. E este homem no caminho, ele encontrou com salteadores, e estes o feriram, o espancaram, roubaram o que ele tinha, e ainda o deixaram meio morto. E Jesus continua dizendo: mas neste mesmo caminho descia também um sacerdote, e este sacerdote, ele viu o homem, a condição que ele estava, ele viu que aquele homem estava ferido, ele viu que aquele homem foi espancado e foi deixado ao caminho meio morto. Mas quando ele viu, ele deu uma olhada e diz que ele passou de largo, ele não fez nada para ajudar. Aquele que deveria ter compaixão, aquele que servia ao templo de Deus, ele olhou e passou de largo. Quem sabe ele dizia: este homem, ele nunca foi na minha igreja, este homem, ele nunca ouviu uma pregação minha, este homem, ele nunca fez questão de ir aos cultos que são realizados, esse daí eu vou deixar de largo. Ou quem sabe ele poderia dizer: eu vou me sujar, porque se eu tocar neste homem, eu vou ficar ritualmente impuro, e eu não vou poder servir ao templo. Deixa ele de largo e vou, continuo o meu caminho. Certo, também passou um levita. O levita, nós bem sabemos que era aquele que ajudava também os sacerdotes no ofício do templo. Mas eu quero dizer aqui, eu vou fazer uma ilustração como o cantor, que muitos se intitulam levita, sendo aqueles que cantam na igreja. Eu tenho como pessoas que adoram a Deus, mas alguns se intitulam: eu sou levita e não sou adorador. Mas eu tenho aqueles que cantam como adoradores. Mas passou aquele levita, e ele também viu aquele homem, e quando ele viu, ele também passou de largo. Quem sabe ele também disse: ele nunca ouviu uma música minha, ele nunca comprou um CD meu, ele nunca viu eu cantar. Deixa ele aí, que eu vou seguir o meu caminho. Talvez eu não tenha tempo para parar para ajudar este homem, eu estou muito atrasado dos meus afazeres. Deixa este homem aí. E os dois deixaram aquele homem da mesma maneira que eles o encontraram. O sacerdote, ele estava acostumado a ir no templo, só que ele ajudava pessoas lá, só que ele só ajudava no templo, ele só ajudava na igreja. Quando ele estava na rua, ele já não ajudava mais. Só que diz que passou pelo aquele mesmo caminho samaritano. Jesus, ele estava dizendo esta ilustração para um homem judeu.
um homem de Jerusalém, e diz que passou um samaritano, aqueles cujos eles não se falavam, pois os judeus não se falavam com o samaritano, nem sequer eles pisavam em seu território. Eles preferiam fazer uma viagem longa, de mais horas, do que pisar no território de Samaria. E diz que aquele homem, o samaritano, ele passou pelaquele lugar, e quando ele viu aquele homem, ele não simplesmente viu e se afastou, diz que ele viu e se aproximou daquele homem. Muitos de nós temos feito como sacerdote e como levita, nós temos visto, mas na hora de se aproximar nós temos passado de largo, nós temos ido por outro caminho. Só que diz que aquele samaritano, ele viu e se aproximou. É uma das lições de Jesus, não basta somente ver. Quantos de nós temos visto pessoas necessitadas, pessoas feridas, pessoas que desceram, pessoas que estão largando o céu, que estão feridas por causa do salteador que foi encontrado no meio do caminho. Só que nós vimos e passamos de largo, nós não se aproximamos. E diz que este samaritano, ele se aproximou, e não somente se aproximou, ele tinha uma das características de Jesus, ele se moveu de íntima compaixão. E sabe o que é se mover de íntima compaixão? É sentir a dor da pessoa, é se colocar no lugar da pessoa, é passar a mesma situação que aquela pessoa está passando. Eu fui pesquisar, uma pessoa empática não é empática, é empática. Ele diz que é uma pessoa que ela até mesmo consegue sentir a dor da outra pessoa. Se a pessoa ela fica doente, ela consegue sentir a dor e até mesmo por vezes fica doente. Se aquela pessoa está longe ou está perto, ela consegue sentir o que aquela pessoa está sentindo. E é isso que uma pessoa, quando ela se move de íntima compaixão, ela está fazendo, ela está sentindo a dor da pessoa, ela está passando o que a pessoa está passando. E foi isso que o samaritano fez. Só que o samaritano, ele tinha vinho em suas mãos, ele tinha azeite nas suas mãos, ele tinha algo para ajudar aquele homem. O sacerdote e o levita, eles não pararam, porque eles não tinham azeite, eles não tinham vinho, eles não tinham nada em suas mãos, eles estavam vazios, porque só ajuda o próximo aquele que é cheio da presença de Deus, aquele que é cheio da unção de Deus, aquele que tem comunhão com Deus, porque aquele que é vazio não tem nada para oferecer, só para aquele que tem alguma coisa para oferecer. Então começa a olhar, se você tem visto pessoas feridas, pessoas que desceram, pessoas que caíram e não tem parado para ajudar. Talvez você esteja vazio, talvez você não tenha o vinho, talvez você não tenha o azeite, mas você está aqui no lugar certo, porque é aqui que você tem o vinho, é aqui que você tem o azeite para poder ajudar lá fora. E quando aquele homem parou, olha que engraçado, o sacerdote ele estava acostumado a ter o vinho, a ter o azeite no templo. Só que ele tinha o vinho e o azeite dentro do templo. Só que quando ele saía, ele não tinha mais. Dentro da igreja ele tinha comunhão, dentro da igreja ele diz que tem unção. Quantas pessoas, não é falando mal, que eu vejo que vai para a igreja pula, que eu vejo que vai para a igreja hoje e diz que tem o novo mover do Espírito Santo, que é o famoso Naruto, né? Que as pessoas colocam o braço para trás e saem correndo na igreja, mas quando sai para a rua não tem a unção. Tem pessoas que muitas das vezes vêm para a igreja, pula, rodopia, só que na hora de ajudar o próximo passa de largo. Sabe por quê? Porque finge ser uma coisa aqui dentro, mas lá fora é outra. Pedro e João, eles não eram sacerdotes, eles não eram levitas, mas diz que quando eles se aproximaram do templo, na porta do templo, eles encontraram um homem coxo, e eles disseram para aquele homem que pedia esmolas: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Eles tinham unção,
eles tinham azeite, eles tinham vinho, e não era somente dentro do templo, eles faziam também fora do templo, porque Deus ele não se restringe a 4 paredes. Deus ele não tem lugar para operar, Ele opera aqui, Ele opera na tua casa, Ele opera no teu serviço. Deus ele opera em qualquer lugar. Então não restrinja a somente teu vinho, a somente teu azeite. Aqui dentro da igreja, leva o vinho, leva o azeite aonde você for, porque você vai encontrar pessoas feridas no meio do caminho, você vai encontrar pessoas que caíram no meio do caminho, você vai encontrar pessoas que desceram no meio do caminho, pessoas que pararam de andar rumo ao céu e começaram a descer rumo ao pecado. Quem sabe aquele sacerdote e aquele levita disseram: ele se desviou, eu não vou ajudar. Mas olha para aquele que se desviou e estende a tua mão, porque você tem o vinho, você tem o azeite, e eles precisam daquilo que você tem. Muitas das vezes encontramos pessoas caídas, pessoas que um dia serviram a Jesus, que andaram rumo ao céu, e por muitas das vezes nós não estendemos a mão, e esquecemos o que Deus ele fala na tua palavra, que o justo ele cairá, mas não ficará prostrado. Se a pessoa está caída hoje, quem sabe ela precisa da tua mão, para que ela possa se levantar. Aquele homem, diz o texto sagrado, que ele estava deixado no caminho, meio morto. Você pode dizer comigo, meio morto? Meio morto não quer dizer que está morto. A pessoa ela pode estar meia morta, mas ela não está morta. Ela pode ter neste caminho ter sido encontrada pelos salteadores, mas o salteador ainda a deixou com vida. E quando este homem, o samaritano, ele olhou para aquele homem, ele atou as feridas, passou-lhe o vinho e o azeite, aquilo que o sacerdote não tinha. Deus muitas das vezes coloca coisas extraordinárias em nossas mãos, até mesmo aquilo que pessoas que exercem função importantes não têm, para que a gente possa ajudar. Porque tem pessoas que dizem: eu não sou pastor, eu não sou obreiro, eu não vou ajudar. Só que Deus ele também coloca em tua mão aquilo que o sacerdote não estava carregando. E quando aquele homem viu aquele meio morto, o meio morto ele ainda tem força para orar, o meio morto ele ainda tem força para pedir socorro, o meio morto ele ainda tem força para clamar: me ajuda. Quem sabe você hoje está como este viajante que tem saído de Jerusalém. Mas espera, eu estou vindo na igreja todos os dias, como que eu posso ser este homem? Muitas das vezes nós viemos para a igreja e passamos aquele inverno espiritual. Sabe aquele tempo que não sentimos mais a presença de Deus? Sabe aquele tempo que nem mais uma fagulha acontece no nosso corpo? O nosso coração já não arde mais, os nossos pés já não esquentam mais na presença de Deus. Nós não conseguimos mais nos conectar ao trono da glória, e nós andamos como pessoas meia mortas. Mas eu quero dizer para você, se você está nessa situação hoje, você ainda pode clamar, você ainda pode pedir socorro, você ainda pode orar e dizer: Deus, eu estou aqui, me socorre. E aquele samaritano que ele vinha subindo, ele estava seguindo viagem, ele tinha o seu compromisso, ele tinha alguma coisa para fazer, mas ele parou tudo por causa daquele homem que estava largado, meio morto. Esses dias eu tive a oportunidade de estar andando por lugares movimentados, de grande quantidade de pessoas, e eu comecei a analisar o ser humano, e Deus ele falava comigo, e eu começava a ver a pressa das pessoas, quantas pessoas feridas ao meio do caminho, mas ninguém parava, ninguém estendia as mãos, só sabia passar.
quem sabe estava atrasado para o emprego, quem sabe estava saindo do seu serviço e tinha um compromisso. E muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa. Não temos nem sequer um minuto para conversar com alguém e saber que falar para uma pessoa: olha, Jesus te ama, dar um abraço, dizer que Deus ainda tem uma obra para realizar na vida dela, pode mudar a vida daquela pessoa. Então, quem tem sido o nosso próximo? Eu quero te fazer esta pergunta e quero que você reflita. É uma pergunta simples, mas nós somos tão ignorantes sobre este assunto. Quem que é o teu próximo? Será que o meu próximo é aquele que sempre está cheiroso? Será que o meu próximo é aquele que sempre está bem vestido? Será que o meu próximo é aquele que tem um carro? Será que o meu próximo é aquele que tem alguma coisa para me oferecer? Ou será que meu próximo é aquele que desceu? É aquele que caiu? É aquele que está ferido? É aquele que está precisando de ajuda? Será que o meu próximo é aquele que pode me ligar, que eu vou saber que eu posso ajudar ele? Ou será que é aquele que vai me ligar e eu vou rejeitar? Porque muitas pessoas é assim: quando ela sabe que você está precisando de alguma coisa, ela corre de você. Só que Jesus, ele fala que aquele que tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, ele está pecando. Quantas das vezes nós temos a oportunidade de fazer o bem ao nosso próximo e nós não fazemos? Só que aquele samaritano, ele parou todo o seu compromisso. Será que você pararia a sua rotina, o seu compromisso, para poder ajudar uma pessoa? Para poder ajudar aquele que talvez esteja andando como um maltrapilho, fedido? Talvez aquele que você olha e você fala: eu não tenho coragem de dar um abraço. Eu trabalho ultimamente cortando cabelo, e hoje foi um homem até lá e pediu para cortar o cabelo. Não estou falando isso para me engrandecer, só que enquanto eu cortava o cabelo dele, eu sentia aquele cheiro ruim. Sabe aquele cheiro de pessoas que não tomam seus banhos diariamente? E por muitas das vezes eu fiquei analisando aquela situação e agradecendo a Deus por me dar esta oportunidade. Só que ele me fez uma pergunta. Ele olhou para mim assim e falou: você é evangélico? Eu falei para ele: eu sou. Ele falou: eu estou afastado. Ele falou: estou afastado da presença de Deus, mas eu vou voltar. Já pensou se eu falasse: não, eu não vou? Eu não teria a oportunidade de conversar com ele. Eu não tinha oportunidade de conversar com aquele homem que está meio morto, aquele homem que saiu de Jerusalém e está caminhando rumo a Jericó, que foi encontrado pelo salteador, aquele que veio para roubar, matar e destruir, que tem matado o seu sonho, destruído o teu projeto e roubado a sua família. E uma palavra e falar: Jesus vai te levantar. Aquilo pode ficar fixado. Ele fala: por quê? Um homem que eu nem conheço pode falar uma situação dessa? E aquele homem parou tudo. Aquele samaritano colocou aquele homem sobre a sua estalagem, sobre a sua cavalgadura, e o levou para uma estalagem, um lugar seguro, um lugar onde ele seria tratado, e o deixou lá. Sabe quem é essa estalagem hoje? Me pergunte quem que é. Somos nós, a igreja. Aqui é o lugar de nós recebermos pessoas que foram feridas. Essa estalagem somos nós. E sabe o que o samaritano fez? Ele deu 2 denários. Eu me lembro de uma ilustração de Jesus que diz que ele repartiu alguns denários. Ele deu 1 a um, 2 a outro e 5 a outro. Jesus, ele tem nos dado recompensas, e Jesus, ele tem confiado algo
na minha e na sua mão, para que a gente possa multiplicar. E ele ainda falou: olha, deixa este homem aqui, se ele gastar mais alguma coisa, eu pagarei quando eu voltar. Diz na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Irmãos, sabei que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que nós fazemos hoje não é vão, tem recompensas eternas. Quando o samaritano, ele voltar para nos buscar. Se você ainda não sabe quem é este samaritano, eu vou te dizer quem ele é. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai voltar. Ele foi para o Pai, mas ele vai voltar. E você que tem tratado, você que tem agido como enfermeiro de Deus, você vai ter a sua recompensa. Ele pode ter vindo na terra e ser desprezado pelos homens. Ele pode ter vindo aqui na terra e ter nascido em uma estalagem e ser colocado sobre uma manjedoura, mas ele vai voltar sobre as nuvens e seu trono de glória. Ele pode ter vindo aqui e entrado em Jerusalém num jumentinho, um animal de paz, mas ele vai voltar sobre o seu cavalo branco, o animal de guerra. Ele pode ter vindo aqui na terra e ser zombado pelos homens, e ter sido colocado uma coroa de espinho e um manto de púrpura vermelho sendo zombado, mas ele voltará com o teu manto real e com a tua coroa de ouro. Ele pode ter vindo aqui na terra e ser zombado pelos homens, mas aqueles que zombaram vai ter que se curvar e ter que confessar que ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, porque quando ele voltar com seus cabelos brancos, os seus olhos de fogo, a espada de 2 gumes em sua boca e o nome escrito sobre as tuas coxas, Rei dos reis e Senhor dos senhores, até aqueles que um dia criticaram, eles vão ter que confessar. Então hoje, Jesus ele disse para você: eu tenho te entregado o vinho e eu tenho te entregado o azeite. Será que você pode erguer as suas mãos assim ao alto? Fechar os teus olhos? Deus, eu lhe peço nesta noite, Senhor, não por mim, mas por cada pessoa que está aqui. Coloca, Senhor, nesta noite o vinho e o azeite sobre as suas mãos. Meu Deus, aquele que já carrega o vinho, eu lhe peço uma porção dobrada. Meu Deus, aquele que carrega o azeite, eu lhe peço uma porção dobrada. Que quando eles saírem, meu Pai, e eles virem o teu próximo, eles possam parar para o socorrer, porque o Senhor tem entregado aquilo que o próximo precisa na mão de cada um. Meu Deus, eu lhe pedi que estas pessoas que estão aqui, elas não venham somente ver a situação, mas que elas venham se aproximar e sentir íntima compaixão daqueles que sofrem, daqueles que desceram, daqueles que caíram, daqueles que estão feridos, daqueles que precisam de um socorro. Meu Pai, que nós possamos ser a tua estalagem, em nome de Jesus. Que nós vamos caminhar não pelo caminho daqueles sacerdote ou levita, o caminho da hipocrisia, que fingia ser uma coisa dentro da igreja, só que fora era outra. Que nós vemos caminhar um caminho de retidão com Deus, porque Deus ele confiou algo em nossas mãos. Então
vamos multiplicar este talento que Deus nos deu? E assim ganhar pessoas para o reino de Deus. Desde já eu quero agradecer esta rica e maravilhosa oportunidade, prestar minha gratidão a Deus e também a cada pessoa que pôde estar aqui nesta noite. Que você saia daqui não da mesma forma que você entrou. Se o Espírito Santo, Ele tem ministrado aquilo que você precisa, eu peço a Deus que isso venha ficar fixado sobre a sua mente, que você saia daqui e não venha esquecer, mas que você saiba que Deus, Ele te recompensará. Ainda que o homem na terra, ele não te recompense, Deus, Ele está vendo, e Ele vai voltar. Ele vai voltar. Esta é a nossa esperança, porque se diz que se nós cremos em Cristo, somente nesta terra nós somos o mais pobre, os mais miseráveis de todos os homens. Mas a nossa esperança é que Jesus, Ele vai voltar, e quando Ele voltar, Ele nos levará para morar com Ele na eternidade. E que as tuas palmas louvam somente ao Senhor Jesus.